Olá, hoje vamos discutir um pouco sobre a sepse, tema atual e de extrema importância. Abordarei os antigos e novos conceitos e a epidemiologia da sepse e mais adiante discutiremos o manejo do paciente séptico. Os conceitos principais de sepse datam de 1991, quando foi realizada uma conferência para a discussão das definições de sepse. Definições estas que não se modificaram em uma nova conferência realizada 10 anos depois. Naquela época, definiu-se que um insulto inflamatório podia desencadear a SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. A SIRS era definida pela presença de 2 ou mais dentre estes 4 sinais. A sepse nada mais era do que a SIRS quando desencadeada por uma infecção. Se a sepse apresentava disfunções orgânicas associadas, então era chamada de sepse grave. E o choque séptico era caracterizado por uma hipotensão e hipoperfusão refratárias à ressuscitação volêmica e, portanto, com necessidade de drogas vasoativas. Esses conceitos eles faziam parte de uma evolução contínua de gravidade. O problema maior dessa definição era principalmente o excesso de sensibilidade. Muitos pacientes teriam esses sinais sem serem sépticos, como por exemplo em uma amidalite. Em 2016, a Society of Critical Care Medicine e a European Society of Critical Care Medicine promoveram uma nova conferência e novos conceitos que chamamos de definições 3.0 da sepse. Agora, os critérios de SIRS passam a não ser mais requeridos para o diagnóstico da sepse. Além disso, também extinguiu-se o conceito de sepse grave. É considerado sepse quando o paciente tem suspeita ou infecção documentada e disfunções orgânicas, caracterizado por um aumento de 2 ou mais pontos no score SOFA, que é um score para quantificar as disfunções orgânicas. E o choque séptico caracteriza-se por uma hipotensão refratária à ressuscitação volêmica e um aumento do lactato sérico. O Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, concorda que há pontos positivos nessa definição, principalmente a simplificação da nomenclatura. Porém, não concorda com os critérios para definir disfunção orgânica, pois, de acordo com esses novos conceitos, em algumas situações, pacientes graves e com apenas uma disfunção orgânica seriam considerados apenas com infecção não complicada. Portanto, o ILAS e a campanha Sobrevivendo à Sepse não modificou os critérios para a definição de disfunção orgânica, que eram utilizados até então, bastando uma disfunção para considerar o paciente com sepse. E qual a incidência da sepse? Estima-se que nos Estados Unidos há quase 940 mil casos de sepse por ano. Nós não sabemos a nossa real incidência, mas se extrapolarmos esses números para o Brasil, estima-se que temos no Brasil cerca de 640 mil casos de sepse por ano. E com relação à letalidade, quantos entre os pacientes que têm sepse morrem? Com relação à letalidade da sepse, ela é bastante variável, dependendo do grupo de pacientes, se há comorbidades e principalmente onde está localizado esse país. Em países desenvolvidos como a Austrália, por exemplo, a taxa de letalidade é em torno de 17%. Em países com menos recursos, essa letalidade é bem diferente, podendo chegar a valores muito superiores, próximo de 60% a 70%. No Brasil, existiam 3 estudos epidemiológicos antigos que mostraram taxas bastante elevadas, de 44% a 65% de taxa de letalidade. Em um estudo recente conduzido pelo ILAS, chamado Estudo SPREAD, que foi um estudo de prevalência realizado em um dia nas UTIs brasileiras, onde 229 UTIs participaram efetivamente do estudo, incluindo cerca de 800 pacientes, mostrou que naquele determinado momento, 30% de todos os leitos de UTIs estavam ocupados por pacientes com sepse. Então, vejam o quanto a sepse é importante em termos de ocupação de leitos de UTI e gastos hospitalares. Outro dado importante foi a taxa de letalidade, 55,7%, extremamente elevada e inaceitável para um país como o nosso. Muito obrigado e até a próxima.